Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Em junho desse ano, um time de futebol da Tailândia, time de garotos juvenis, chamado de Javalis Selvagens, eles resolveram comemorar o aniversário de 17 anos de um dos jogadores numa das cavernas da Tailândia, chamada Tham Luang. E esse hábito ainda é algo bem comum, explorar as grutas e as cavernas, as reentrâncias daquelas famosas cavernas. E uma tromba d'água surpreendeu o grupo, que teve que se abrigar embaixo lá de alguns lugares, de algumas reentrâncias, e eles foram entrando, e a água foi subindo, e eles ficaram ali alagados, ilhados numa saliência rochosa, e a água só foi aumentando, e eles tiveram que cada vez mais adentrar a caverna, e quando perceberam, já não tinham mais como sair. E eles ficaram ali durante 17 dias. O treinador, um camarada chamado Eik Chantawong, era um ex-monge, e ele conta que ele ensinou algumas técnicas de meditação para tentar acalmar aqueles jovens, levou-os a ficar parados, sem se mexer muito, para poupar energia. Durante esse tempo eles não tinham comida, o que eles tinham era água potável em forma de gotas que caíam nas paredes da caverna. Tinha oxigênio suficiente, porque as rochas porosas permitiam ali a entrada do ar. Eles contavam com algumas condições necessárias para sobreviver, pelo menos por um tempo. Só faltava a parte mais difícil: torcer por um resgate. Fora da caverna, uma mega operação de buscas foi rapidamente montada. Autoridades convocaram a unidade de elite da marinha tailandesa, drones com sensores térmicos foram utilizados para tentar localizar os meninos, mas não tiveram sucesso. Engenheiros tentaram desesperadamente bombear água, para fora daquela caverna, também não tiveram tanto sucesso assim. Tentaram perfurar as laterais da montanha, na esperança ali de encontrar vãos pelos quais eles pudessem alcançar o interior da caverna, sem sucesso. Voluntários locais se apresentaram para ajudar naquilo que fosse preciso. Barracas foram montadas com cozinheiros que serviam comida gratuita para aquelas pessoas que estavam participando ali, envolvidas no resgate. As equipes de resgate, elas ficavam com as roupas inundadas de lama, e uma lavanderia local se ofereceu para lavar a roupa daquele pessoal gratuitamente, para ajudá-los ali diante daquela tarefa tão difícil.
para aqueles que precisavam subir e descer a montanha. Carros ofereciam caronas. Os banheiros dos estacionamentos que ficavam ali imundos, pessoas das mais diversas partes vinham e se juntavam e limpavam o banheiro gratuitamente, de forma que não havia ali nenhuma tarefa inferior. O cara que limpava o banheiro e o cara que controlava o drone, todo mundo empenhado naquela operação de busca. E a essa altura, o mundo inteiro direcionava as suas câmeras para a cidade tailandesa de Mae Sai. Em muito pouco tempo, a cidade tinha cerca de 300 jornalistas do mundo inteiro. Mergulhadores profissionais de diversas partes do mundo foram para aquela cidade, se ofereceram para ajudar, e foram 2 mergulhadores britânicos que no dia 2 de julho, em meio àquele breu daquelas cavernas, descobriram aquele grupo de 17 jovens, de 12 jovens, e o seu treinador. Existe um vídeo na internet do mergulhador chegando no local, uma coisa extremamente emocionante por parte do mergulhador e por parte daqueles jovens ao ver, depois de muitos dias, que alguém tinha chegado ali. Os mergulhadores ficaram ali por pouco tempo, deram alguma comida, deram lanterna e voltaram para buscar o resgate. O grande desafio passou a ser encontrar uma estratégia para retirar os meninos de lá. Existiam trechos tão estreitos que tinham 60 centímetros de altura por 90 centímetros de largura, de forma que os mergulhadores eles tinham que soltar os tanques de ar das costas para passar um de cada vez. Teve um mergulhador chamado Samangunan, da Marinha Tailandesa, que ao levar tanques de ar para os meninos, ficou sem ar e morreu. O parceiro da travessia o retirou da água, tentou reanimá-lo, em vão. E a morte desse experiente mergulhador reforçou ainda mais o perigo, o risco daquela missão de resgatar aqueles meninos e o seu treinador. Ficaram então naquele dilema: como resgatar os meninos da caverna? Várias alternativas foram estudadas, várias mesmo. Pelo menos umas 7 opções foram levantadas e um esquema impressionante foi montado. E quando a chuva parou, eles disseram: é o momento. O resgate durou 3 dias. Participaram do resgate 50 mergulhadores internacionais, 40 mergulhadores tailandeses e 30 equipes médicas. Uma situação que tinha tudo para terminar em tragédia, tornou-se uma história de sobrevivência e de esperança. Sabe-se que hoje existem várias empresas brigando para poder fazer o filme dessa história. Uma coisa assim extraordinária. Todos vocês se lembram, ou muitos de vocês se lembram, dessa história que comoveu muitas pessoas ao redor do mundo. Se você fizer uma busca na internet, colocar lá assim, histórias dramáticas, talvez você não precise botar dramática, né? Porque se é resgate é dramático. Histórias de resgates. É impressionante a quantidade de histórias interessantíssimas de resgates ao longo da história. Teve uma pessoa que ficou sequestrada durante 13 anos. Quem foi o sequestrador? O próprio pai.
Existem a pessoa no Brasil que mais tempo ficou sequestrada foi a irmã do jogador do Santos, Ricardo Oliveira. Acho que mais de 1 ano sequestrada. E os detalhes que se contam da operação de resgate são coisas impressionantes. Pessoas que foram resgatadas no meio da mata. Há pouco tempo nós tivemos aqui uma menina nos visitando, amiga do Tiago, que frequentou aqui a nossa igreja. Ela fazia doutorado na Amazônia e amigos dela saíram assim entraram no meio da mata, saíram da trilha 3, 4 metros para ver alguma coisa. Quando olharam para trás não acharam mais a trilha, ficaram 3 dias perdidos. Foram encontrados pelo exército, todos nus, um agarrado no outro para não morrer. Existem dezenas de histórias de resgates, coisas impressionantes. Se você colocar lá, você vai ver que existem algumas histórias de resgate de pessoas que caíram, o avião caiu e elas ficaram perdidas no meio do nada. E o resgate chegou. Coisas que parecem assim, narrativa de filme. Existem muitas histórias impressionantes de resgates. De todos esses casos, nenhum deles se compara ao que a gente vai ler agora. Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quantos detalhes, quantas implicações existem por trás deste resgate. Quantas histórias nós poderíamos contar aqui essa noite sobre esse resgate? Eu tenho a minha, você tem a sua. A forma como Cristo, em algum momento da história, nos resgatou do nosso vil procedimento, da nossa má conduta, da nossa vida pecaminosa, como Cristo nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Aqui nós temos a maior história de resgate do mundo, da história da humanidade. Chegou um momento no ministério de Jesus, na sua relação com os discípulos, que Jesus precisou deixar evidente para os seus discípulos quem ele era e qual era a sua missão. E Jesus vai deixar muito claro para os discípulos que ele veio a este mundo para morrer. Na verdade, Jesus faz isso repetidamente. Olha aí o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versos 31 e 32. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele falava claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a recriminá-lo. Claramente ele fala que está nesse mundo para morrer. Próximo capítulo 9,
versos 30 e 31. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Novamente, Jesus chama os discípulos e diz: eu estou indo para a morte, eu vou morrer, a minha missão é dar a minha vida. E caso ainda existisse alguma dúvida, Jesus vai enfatizar novamente, capítulo 10, versos 32, 33 e 34. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Capítulo 8 ele diz, capítulo 9 ele diz, capítulo 10 ele diz, repetidamente, enfaticamente. E aqui na terceira vez, Jesus nos oferece alguns detalhes que anteriormente ele não tinha dito. Pela primeira vez ele diz que ele vai morrer em Jerusalém. Pela primeira vez ele diz que será rejeitado tanto pelo seu povo, quanto pelos estrangeiros, tanto por judeus como por gentios. O capítulo 8 menciona que apenas os líderes religiosos iriam rejeitá-lo. Depois o capítulo 9 menciona de uma forma mais genérica que ele será entregue nas mãos dos homens. Aqui ele diz que tanto o seu povo quanto os gentios irão participar da sua morte. No capítulo 8, ele havia dito que seria rejeitado pelos líderes religiosos. Agora ele diz que os líderes religiosos o condenarão à morte. E esse termo jurídico indica que ele seria julgado, que ele seria executado dentro do sistema de justiça penal da sua nação. E a maneira como Cristo retrata os seus últimos dias, aqui no capítulo 10, descreve a morte violenta, uma morte gráfica. Ele diz que iriam zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, torturá-lo. Então Cristo prediz a sua morte 3 vezes num pequeno espaço de 3 capítulos, porque ele sabe que a sua morte não é uma coisa periférica à sua missão, não é mais uma coisa que ele precisa fazer em vida. Não, ele sabe que a sua morte é absolutamente central, tanto para a sua identidade quanto para o seu propósito nesse mundo. Então ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E o que ele diz aqui o diferencia completamente de qualquer um dos fundadores de qualquer outra religião do mundo. Porque os outros fundadores de religiões, o propósito deles foi ser exemplo, viver e ser exemplo, enquanto que o propósito maior de Cristo foi morrer e ser sacrifício. Não que Cristo não veio para ser exemplo, sim, mas esse não foi o maior objetivo dele. O maior objetivo dele foi morrer, foi ser sacrifício, foi dar a sua vida em resgate. E o fato de Jesus dizer assim, usar o verbo veio, o Filho do Homem veio, mostra que ele já existia antes de nascer. Quando ele diz que ele não veio para ser
é servido, ele entende, ou ele assume, ele reconhece que ele tinha todo o direito de esperar ser honrado, de esperar ser servido, mas ele não exerce esse privilégio, ele abre mão. E a última parte da sentença, então, é dito que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui ele sintetiza a razão pela qual ele tinha que morrer. Ser um sacrifício substitutivo. Eu dou a minha vida em resgate de muitos. Uma das grandes questões, um dos grandes questionamentos do cristianismo é um dos grandes temas que os céticos e os descrentes muitas vezes fazem ao cristianismo, é aquele que se verbaliza naquelas perguntas, ou numa pergunta que tem várias formas de serem feitas, que pergunta o seguinte, que questiona o seguinte: se Deus é de fato um Deus de amor, por que Ele simplesmente não perdoa todo mundo? Por que Jesus teve que passar pelo sofrimento para morrer? Por que o pai teve que, junto com o filho, dar a vida do filho em resgate? São perguntas que fazem partes de um mesmo questionamento. O ensino bíblico nos mostra que Jesus não teve que morrer, apesar do amor de Deus. Jesus teve que morrer por causa do amor de Deus. É muito diferente. E eu vou repetir. Cristo não teve que morrer apesar do amor de Deus. Ele teve que morrer por causa do amor de Deus. E teve que ser assim, porque todo amor que transforma vidas é um sacrifício substitutivo. Todo amor que transforma vidas é um sacrifício substitutivo. Pensa no seguinte: quando se tem filhos, os filhos dependem dos pais, não é? O quanto os filhos dependem dos pais? Completamente. Até uma determinada idade, completamente. Tem uns que até ultrapassam a idade, não é? A geração neném, nem estuda e nem trabalha, vive dependendo do pai e da mãe. Está assim por aí. Não é? Mas eu não tenho esses aqui em mente. Eu tenho em mente aqueles que realmente dependem dos pais. Os filhos, eles têm uma quantidade enorme de necessidades que não podem ser saciadas de forma solitária, eles não podem caminhar sozinhos, eles não vão sair da dependência dos pais de forma automática. A única maneira dos filhos deixarem de ser dependentes e de se transformarem em adultos autossuficientes é os pais abrirem mão de sua própria independência pelos filhos, durante muitos anos. Quando os filhos são pequenos, nós precisamos levá-los para a escola. Eu não aguento mais levar o filho para a escola, os filhos. Quase todo dia eu levo os dois para a escola, levo e ponho. E está só começando.
Quando eles são pequenos, a gente leva eles para a escola. E quem dera que fosse só para a escola. Porque a gente leva para o futebol, para o balé, para o taekwondo, para o inglês. Quando os filhos são pequenos, a gente tem que dar banho, tem que dar comida, tem que colocar para dormir, tem que arrumar a bagunça. Quando os filhos são pequenos, a gente tem que fazer atividade da escola com eles. Quando os filhos são pequenos, nós precisamos ler para eles. Porque se nós não lermos para eles, eles não vão se desenvolver intelectualmente. Quando os filhos são pequenos, nós precisamos ouvir o que eles têm para dizer. E a maior parte daquilo que os filhos pequenos têm para nos dizer, não são coisas interessantes de se ouvir. A maior parte das vezes são conversas chatíssimas. Não é verdade? E quantos precisamos a gente poderia colocar aqui ainda? Quando os filhos são pequenos, nós precisamos. E não acaba nunca. Eu não tenho a menor dúvida de que a pessoa que criou a expressão 24 horas por dia foi uma mãe. Quem cunhou essa expressão foi uma mãe. 24 horas por dia. A menos que os pais se sacrifiquem, a menos que os pais abram mão da sua liberdade, do seu tempo e dos seus recursos, os seus filhos não crescerão saudáveis, os seus filhos não crescerão preparados para enfrentar a vida. Lamentavelmente, existe uma porção de pais que simplesmente não fazem isso. Não abrem mão do seu tempo, não abrem mão da sua liberdade, não param para ler com os filhos, não param para orar com os filhos, simplesmente não se dedicam aos seus filhos. Pagam babás, pagam tudo que puder para que ele não tenha que ficar ouvindo, e você entendeu. Não fazem sacrifícios pelos filhos. E os seus filhos crescerão fisicamente, mas continuarão imaturos emocionalmente, continuarão dependentes, vulneráveis e cheios de carências. Entenda isso. Ou você se sacrifica, ou os seus filhos terão que se sacrificar. É você ou eles. Ou você se submete a sofrer temporariamente, mas de uma forma redentora, ou eles irão sofrer tragicamente de uma forma destrutiva e sem sentido. Em parte, na verdade, em grande parte, depende de você, que é pai e que é mãe. Dito isso, eu volto ao que falei há 5 minutos atrás. Todo amor verdadeiro que transforma vidas é um sacrifício substitutivo. É ou não é? Todo amor genuíno para lapidar, para abençoar, para transformar vidas, é um sacrifício substitutivo. O sacrifício está na essência do amor verdadeiro. Nós sabemos que qualquer um que já tenha feito algo que fez diferença para nós, pensa aí numa pessoa, pode ter sido seus pais, um professor, um amigo, um cônjuge, alguém que fez alguma coisa valiosíssima, importantíssima por você. De alguma forma ele se sacrificou.
De alguma forma, ele se prontificou a aceitar algum tipo de privação, para evitar que nós passássemos por aquilo que em algum momento ele passou. Então, faz todo sentido pensar que um Deus que é muito, muito, infinitamente mais amoroso do que eu e você, um Deus que veio ao mundo para resolver o problema do mal, para resolver o problema do pecado, faz todo sentido que Ele tenha que fazer um sacrifício substitutivo. Porque o amor que resgata, o amor que abençoa, o amor que transforma, Ele é um sacrifício substitutivo. Mesmo nós, seres humanos imperfeitos, sabemos que não se pode simplesmente negligenciar o mal. A gente não pode ver o mal e fingir que ele não existe. Não se pode resolvê-lo, não se pode eliminá-lo, não se pode curá-lo simplesmente dizendo assim: deixa para lá. Deixa para lá. O mal não se resolve assim. O mal é algo que exige um pagamento. Resolver o mal sempre existe um alto custo. Então por que é que nós pensamos que Deus simplesmente deveria dar de ombros e deixar para lá? A dívida tinha que ser paga, mas Deus, Ele foi tão incrivelmente amoroso, Deus foi tão extraordinariamente gracioso, que Ele se dispôs a morrer, a fim de pagar a dívida. E é nesse ponto que o Deus da Bíblia, ele difere de forma radical dos deuses primitivos do passado, porque nenhuma cultura, nenhum povo, nenhuma religião do mundo possui um Deus que se encarna e que paga Ele mesmo a dívida do ser humano. Por isso que a cruz, ela é a autossubstituição de Deus. A cruz é a única forma de Jesus nos redimir, porque na cruz Ele dá a sua vida, como diz Marcos, em resgate do seu povo. Deus não poderia simplesmente ter dito: todos estão perdoados. Na criação, Deus pôde dizer: haja luz, e houve luz. Na criação Ele pôde dizer: produza a terra mantimentos, e assim aconteceu. Na criação Ele pôde dizer: haja luminares no firmamento celeste, e assim foi feito, e assim se fez o sol, a lua e as estrelas. Mas Deus não podia simplesmente dizer: haja perdão. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona, porque Ele criou esse universo, dizendo que não é assim que funciona. Por isso que o maior resgate da história é o resgate feito por Cristo Jesus. O resgate de nossas vidas, do reino das trevas para o reino da luz, foi pago por um sacrifício substitutivo. Sem a vida, sem a obra, sem a morte, sem a ressurreição de Cristo, não seríamos resgatados. Sem o Calvário, nós ainda estaríamos perdidos, presos, abandonados, sem rumo. É por isso que esse momento aqui, quando celebramos a morte de Cristo, ele é importantíssimo. É por isso que, para você entender a soteriologia, a doutrina da salvação, o primeiro passo é você entender que você é um pecador miserável,
que você estava longe de Cristo, sem condições nenhuma, caminhando para o inferno. Porque quando você entende isso, você percebe, você valoriza, você dá louvor a Deus pelo resgate que foi pago. É por isso que esse momento de celebração não pode deixar de ser feito. É por isso que esse momento de celebração é algo valiosíssimo. Nós precisamos sempre, sempre, sempre relembrar, agradecer, anunciar que nós estamos caminhando para o céu, porque Cristo efetuou o maior resgate da história num sacrifício substitutivo. Poetas, teólogos, ao longo da história, eles não param de celebrar esse resgate efetuado por Jesus. Pegue a hinologia da igreja, os hinos estão o tempo todo celebrando. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. É o tempo todo celebrando o resgate. E nós também devemos nos unir em louvor, em agradecimento a Deus pelo resgate que foi pago, pelo resgate de Cristo Jesus em nosso lugar. Certa vez Jesus disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto é famosíssimo, mas você sabe o que Jesus diz imediatamente após falar isso? Jesus faz uma outra pergunta. Logo depois de dizer, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus faz outra pergunta, e a outra pergunta é: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você daria a Jesus pelo resgate da sua alma? Para resgatar a alma, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Não temos dinheiro suficiente, aliás, não existe dinheiro suficiente. Não temos obras capazes de nos resgatar. Vimos isso hoje pela manhã. É de graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é através de penitências, não é através de uma indulgência. Que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nós não temos condições de dar absolutamente nada. No entanto, uma vez resgatados, é nosso dever e é nosso privilégio louvar, agradecer, celebrar e engrandecer o nosso resgatador. E o que a gente faz aqui nesse momento? Nós estamos celebrando o resgate que foi pago. Nós tínhamos uma dívida. Como disse o poeta, estávamos sem vigor, a perecer sem luz. Mas Cristo nos resgatou. Cristo é o nosso grande resgatador. E aí vale lembrar que Ele é o grande resgatador, não apenas dos incrédulos. Ele é o grande resgatador, inclusive dos convertidos, porque aqueles que já foram resgatados e justificados, eles ainda não são perfeitos. Aqueles que já tiveram a sua dívida perdoada, podem e devem fazer coro com o apóstolo Paulo, quando Paulo disse assim: não que eu já tenha alcançado, não que eu já seja perfeito, mas eu vou prosseguindo,
para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Somente os cristãos sabem que a coisa de que mais necessitam é a justiça de Cristo. Irmãos, todos os dias nós acordamos com pecados a serem confessados. Todos os dias nós vamos dormir com um monte de pecados a serem confessados. Nós sentimos continuamente a necessidade que temos de Cristo para continuar prosseguindo. Nós percebemos que não existe nada em nós que seja digno de ser oferecido a Deus. À medida que crescemos em graça, nós depositamos cada vez mais toda a nossa esperança na justiça de Cristo. Então, nós precisamos de Cristo não apenas como nosso exemplo, nós precisamos de Cristo não apenas como nosso ajudador, nós precisamos de Cristo todos os dias como nosso resgatador. Nós precisamos continuamente de resgate. Conquanto já tenhamos sido salvos e resgatados, todos os dias nós precisamos ser resgatados da nossa indiferença, resgatados da nossa maldade, resgatados da nossa hipocrisia, resgatados do nosso orgulho, das nossas esquizofrenias espirituais. Nós precisamos ser resgatados de nós mesmos, do nosso coração ímpio, do nosso coração duro, perverso, mau. Todos os dias nós precisamos de resgate. E quando participamos de um momento como esse, nós devemos fazer louvando a Deus por Jesus Cristo, que não tinha a menor obrigação de fazer o que fez, de nos resgatar, mas com o seu amor substitutivo, assume uma dívida que não é dele, paga definitivamente na cruz, tira-nos do nosso estado de miséria, concedendo-nos bênçãos indescritíveis. Ao nosso resgatador, seja a honra, seja o louvor, seja a glória, seja as nossas vidas, sejam as nossas vidas. E que ao participarmos deste momento, o façamos, lembrando do grande resgate que foi efetuado lá na cruz do Calvário, por mim e por você. E então, venhamos a agradecer e a louvar a Deus por esse ato tão extraordinário que Ele teve por nós. Amém.
Se você é membro de uma outra igreja evangélica, mas está aqui entre nós, você é convidado a participar conosco desse momento de celebração da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Sinta-se à vontade para participar da ceia junto com a gente. De cruz erigir, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque Pastor Fábio, o senhor pode vir aqui orar, por gentileza? Irmãos, vou servi-los aqui. Davi, irmão Darcy, o senhor ficou sem ser servido, não é? Leva lá para mim, por favor. Darcy. Ao comermos deste pão,
façamos, crendo que Cristo é o resgatador, não só de tudo que a gente já falou ali, mas talvez eu não tenha mencionado, Ele é o resgatador das nossas casas, dos nossos lares, muitas vezes destruídos. Ele é o resgatador de sonhos, muitas vezes abandonados. Cristo é o resgatador dos nossos sentimentos, muitas vezes destroçados. Cristo é capaz de resgatar aquelas coisas que a gente jamais imaginou que pudessem ser recuperadas. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Ele é capaz de resgatar não apenas a nossa alma, mas tudo que envolve, tudo que está por trás das nossas vidas. Ao comermos do pão, lembremos disso. Passamos então pedindo que o nosso Senhor venha resgatar todas as áreas da nossa vida. Pai, nós te bendizemos, nós o exaltamos, nós o glorificamos, porque a morte do teu filho não foi objetivos em que muitos esperam, mas foi o objetivo único de resgatar as nossas vidas. Dando a sua, resgatou as nossas. Nós te bendizemos por esse momento único, solene, precioso, como Jesus mesmo, teu filho, pediu, fosse em memória dele. Todas as vezes, quantas e quantas vezes já participamos de um momento como este, mas todas as vezes que participamos, realmente, trazemos a nossa memória, a nossa reflexão, tudo o que aconteceu ali, aproximados 2000 anos. Todas as vezes que participamos, esse momento nos sensibiliza, faz com que nos dobremos diante do Senhor, reflitamos o tamanho desse amor, dessa entrega. Ele veio para morrer. Como dizia o teu servo, o apóstolo Paulo, esse amor me constrange. Realmente constrange a todos nós. Ó Pai, nós te agradecemos a presença de cada irmão, de cada irmã aqui esta noite. Pedimos pelos que estão viajando, mas que esse momento seja não mais um momento, mas um momento de reflexão, um momento de entrega, um momento de pedir perdão, um momento de nos darmos, até mesmo para tomarmos decisões que precisam ser tomadas, às vezes com relação a um irmão, uma irmã, a igreja, uma coisa, sempre o trazemos à memória, no momento somos levados a pensar e a repensar. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado por esta hora. Muito obrigado, em nome de Jesus. Seja
bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se és de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Não sei se você já viu, eu deveria ver, se você ainda não viu. Existe filme baseado no livro de C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É uma coisa extraordinária, as Crônicas de Nárnia. É tão extraordinário que a Netflix agora vai lançar uma série sobre as Crônicas de Nárnia. E a pessoa que fez o filme anterior mostra uma cena quando as quatro crianças, os 4 jovens chegam em Nárnia. Um deles, o Edmundo, ele apronta um monte, ele trai os irmãos, trai as pessoas. E de acordo com a lei de Nárnia, todo traidor precisava ser
sacrificado. E ele, a feiticeira branca que requereu o sacrifício dele, quando estava prestes a levá-lo para o sacrifício, Aslan, grande leão, ele chega, chama a feiticeira lá para dentro da tenda dela, e ali fora estão os demônios gritando, querendo o sangue daquele menino, aqueles bichos, aqueles monstros. E Aslan, depois de algum tempo, sai de lá. E ele vira-se para Edmundo e diz: você pode ir embora. Você pode ir embora. Você está livre. Mas como assim? Eu vou pagar o preço da sua vida. É exatamente isso. Jesus Cristo fez por mim e por você. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, e os escribas condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. E farão isso, e fizeram isso, porque ele deu a sua vida em resgate de mim e de você. Ao tomarmos do cálice, que simboliza e lembra o sacrifício substitutivo de Cristo em nosso lugar, o façamos gratos, louvando a Deus, porque nós podemos ir, porque nós estamos livres, porque Ele morreu no meu e no seu lugar. Façamos isso, louvando e agradecendo a Deus pela morte de Cristo em nosso lugar. Senhor Deus, em memória do Teu Filho Jesus, meu Pai, e só através dele que podemos, meu Pai, nesse momento desfrutarmos de comunhão com isso que o Senhor ordenou, meu Pai, de cearmos em memória de Jesus. Meu Pai, nessa hora nós lembramos, Pai, do Teu Filho que foi nosso resgatador, aquele que nos deu vida. Se hoje podemos, Senhor, ter alegrias, se hoje podemos, Senhor, até mesmo respirar, qualquer coisa que façamos, meu Pai, nós devemos ao nosso resgatador. Te agradecemos, Senhor, por Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões. Te agradecemos, Senhor, pelo preço que foi pago, meu Pai, esse alto preço pago, Senhor, pela vida de cada um de nós. Todo o pecado, Senhor, de cada um de nós estava sobre aquela cruz. E hoje nós podemos ter vida, e vida em abundância. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, porque não merecemos tão grande amor, tão grande compaixão. Mas o Senhor desce dos céus e se compadece por criaturas miseráveis como nós. E o Senhor nos dá esperança, e o Senhor nos dá alegria, e o Senhor nos dá, meu Pai, motivo para seguirmos em frente. Meu Pai, mesmo com tantas adversidades, com tantas coisas que nós vivemos aqui neste mundo, podemos, meu Pai, olhar para o Teu Filho e ter nele, Senhor, um grande exemplo, meu Deus, para que possamos, meu Pai, lutar, para que possamos seguir batalhando, meu Pai, no dia a dia de nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Meu Pai, te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, porque sem Ele, meu Pai, nada disso seria possível. Sem Ele estaríamos
ainda perdidos, meu Pai, na lama dos nossos pecados, mas o Senhor nos resgatou. Pai, o Senhor nos trouxe para o teu plano, meu Pai, de redenção. Nós te agradecemos por isso, meu Pai, te pedimos que possamos cada dia mais valorizar este sacrifício. Meu Deus, que possamos, Senhor, viver para a tua glória, que possamos, Senhor, meu Pai, realmente agirmos como filhos teus, meu Pai, que somos, meu Pai, filhos adotados por ti. Te agradecemos por tudo, Senhor, porque não merecemos nada disso, mas o preço foi pago e hoje nós somos livres em ti. Glórias ao teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, encerrar este momento de culto, cantando ao Senhor. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus. Só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Senhor Deus, nós aguardamos com grande expectativa o retorno do nosso Senhor Jesus. Que momento grandioso será este. Momento quando ficaremos livres das nossas dores, das nossas enfermidades. Nunca mais teremos que conviver
com as imperfeições das outras pessoas. Nunca mais teremos que conviver com o nosso próprio pecado. Ó Deus, que momento extraordinário será este quando a tua igreja, para sempre e sempre, sem mácula, irrepreensível, estará para sempre e sempre louvando o teu nome. Ó Deus, que momento extraordinário será este quando Jesus vier em glória e ao céu nos levar, e ao paraíso levar as pessoas que amamos e que o Senhor resolveu salvar. Ó Deus, que momento grandioso será este, quando não mais enfrentaremos este mundo mau, este mundo governado por homens ímpios, injustos, este mundo que jaz no maligno, este mundo que nos traz tanta dor, tantas lágrimas, tanto pesar. Ó Deus, nós encerramos este momento pedindo, autorizados pela Tua palavra que nos orienta a pedir: vem, Senhor Jesus, volta para resgatar o Teu povo, tira-nos deste mundo mau, leva-nos, ó Deus, para nossa casa. Aqui nós vivemos como peregrinos, não somos cidadãos deste mundo. A nossa pátria é o céu, é o lugar onde estão os santos, os anjos, a Santíssima Trindade. Ó Deus, a Tua palavra nos orienta e nós então estamos orando e pedindo pelo Teu retorno. Ao retornarmos às nossas casas, retornemos com este sentimento de desejo do encontro, do desejo da vida vivida ao lado do Senhor Jesus, do desejo de para sempre, sempre termos uma vida sem pecado. Mas enquanto este momento não chega, e vivamos aqui neste mundo de forma digna, de forma honrosa, do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Ajuda-nos a, com as nossas vidas, valorizarmos o sacrifício substitutivo do Teu Filho em nosso lugar. Nós assim oramos e te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão antes de você ir embora.